Aleluia, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus. E Ele mora acima das estrelas e está acima de todos. Boa noite, que a paz esteja com todos. Amém? Quantos podem sentir a presença de Deus neste lugar? Diga glória a Deus. Diga meu Deus. Diga meu Deus. Como é bom, como é maravilhoso é poder sentir a tua doce e maravilhosa presença. Porque eu sei que a tua presença é tudo em mim. Porque sem ti eu não posso nada. Mas contigo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Abra a Bíblia, o livro santo do Senhor, aproveitando esta presença maravilhosa de Deus. Abra lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Salta aí 3 versículos, do 6 ao 9. Ageu, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, tá? Oh, maravilha! Tem uma presença muito linda de Deus neste lugar. Certamente Deus ele tem algo a tratar comigo e com você nesta noite. Algo de muito especial Deus há de fazer, irmão, nas nossas vidas. Porque eu sei que Deus preparou este lugar. Eu sei que Deus ele já está passeando aqui no nosso meio. E eu sinto uma presença muito maravilhosa de Deus. Ele não há de despedir nenhum de nós sem antes falar conosco. E se tu ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Não endureça. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Ageu 2, verso 9. Todos encontraram, amém? Diz assim: a glória desta casa será maior do que a anterior, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar recompensarei com a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo?
A glória desta casa será maior do que a anterior, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar recompensarei com a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, meu Deus e eterno, te damos graça, porque a tua presença se faz aqui neste lugar. Queremos te dizer, Senhor, seja bem-vindo. Que o Senhor, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, se revele, se deixe, meu Deus, conhecer a nós. Como diz a tua palavra, que o Senhor se revela aos teus pequeninos, que tu se revele, porque nós queremos compreender das coisas concernentes ao teu reino. Fala, meu Deus, conosco. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. A nossa alma necessita da tua presença. A nossa alma, meu Deus, ela precisa do alimento da tua palavra. Fala, meu Deus, que nós ouvimos a tua voz. Que nesta noite, que através do teu poder, Senhor, tu venha tratando com as nossas vidas. Que venhamos compreender, meu Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Que eu seja tão somente vaso, meu Deus. E que tu fale a começar por mim. Fala, que nós ouvimos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Fica à vontade. Não deixe nada roubar a sua atenção. Não deixa nada, absolutamente nada, roubar da palavra do Senhor. Porque certamente algo de mais precioso, de mais valoroso que o homem pode ter nesta vida é o maior tesouro que nós podemos ter, é a palavra de Deus. A palavra de Deus são tesouros que estão em oculto, que se revela aos filhos de Deus. Porque só aos filhos é dado a conhecer. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode conhecer, mas eu e você, que temos o Espírito de Deus, que temos a excelência do Espírito de Deus em nossas vidas, podemos compreender das coisas espirituais. E a palavra de Deus é tesouro, que estão em oculto, que se revela àqueles que têm desejo, têm vontade. Irmão, esta passagem da Bíblia de Ageu, o profeta Ageu está dando aqui uma palavra ao povo de Israel. E esta palavra que ele está liberando aqui, ele está falando do templo, da casa do Senhor. O templo que havia sido destruído. Porque, como você já sabe, era um dos maiores desejos que Davi tinha, era de construir o templo do Senhor. Por sinal, ele arrecadou muito tesouro. Era ouro, era prata, era pedras preciosas. Davi tirava do seu próprio tesouro particular e reservava uma parte do seu tesouro particular à construção do templo do Senhor. Porque Davi, ele tinha saudade. Davi, ele tinha saudade, irmão, daquele tempo que Deus se manifestava, que Deus se revelava ao seu povo, que Deus recebia as ofertas,
que Deus recebia os sacrifícios, o qual o povo havia perdido esse referencial. O povo havia se esquecido totalmente, porque eles haviam se envolvido com muitas coisas. Eles estavam entretidos com muitos afazeres. Eles estavam mais preocupados com as suas coisas do que com as coisas do Senhor. E Davi sentiu saudade de ver a arca de Deus dentro do templo, no lugar da adoração. A arca do Senhor que vivia de um lado para o outro, sem ter lugar certo, sem ter destino certo. E a arca não era nada mais do que a representatividade do próprio Deus no meio do povo. E Deus estava sendo esquecido. E de repente Davi, ele faz um lindo projeto. Ele projeta construir um templo magnificante, um templo muito lindo, um templo muito maravilhoso, um templo com muitos detalhes de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas diz a palavra de Deus que um dia Deus chega para Davi e diz para Davi, ele diz: olha, Davi, não vai ser tu que vai construir esse templo. Não vai ser tu que vai edificar esse templo, porque tu é um homem de muita batalha. Tu é um homem que derramou muito sangue. Por tuas mãos foram derramados muito sangue, que Deus havia dado vitória para Davi, porque Davi era um guerreiro. Ele era um guerreiro que, quando o povo de Deus saía para a batalha, no reinado de Davi, ele saía também ali à frente da guerra, a pelejar. E por mão de Davi, Deus dara muita vitória. Deus havia entregado muitas conquistas a Davi. E por isso Davi, ele tinha esse desejo de retribuir, de construir um templo ao Senhor. Por sinal, Davi, ele chegou até dizer lá no Salmo 119, versículo 16: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Em outras palavras, Senhor, tu tem me dado tanto, tu tem sido tão bom, tu tem sido tão generoso comigo, Senhor. O que é que eu posso te ofertar? E Davi planejou, projetou esse templo. Mas o Senhor chega para Davi e diz: tu, Davi, por tua mão esse templo não será construído pela tua administração. Porque tu foi um homem que derramou muito sangue, sacrificou muito, por muito sacrifício. Porém, Davi, o teu sucessor é quem vai edificar esse templo para mim. Quem veio ser o sucessor de Davi? Salomão. Davi passa aquele projeto às mãos de seu filho Salomão e dá todas as instruções ali a Salomão, como é que se deve ser feito aquele templo, no qual o Senhor tinha já lhe dado todo aquele projeto. E ali ele orienta seu filho Salomão, e ele diz para Salomão, diz: olha, meu filho, se tu quiser ter sucesso como até hoje eu tive, se tu quiser realmente ter a bênção de Deus sobre a tua vida, se tu quiser realmente estar debaixo da bênção do Senhor, observa os mandamentos dele, observa a lei dele, observa os estatutos dele, anda na presença dele, que tu serás feliz, que tu serás bem sucedido, que tudo que tu fizer irá muito bem. E assim fez Salomão. Salomão começa o seu reinado de uma maneira excelente. Por sinal, Deus dá muitas experiências a Salomão. E uma das experiências que Salomão tem, você já sabe, que o Senhor se apresenta para ele e diz para Salomão, diz: olha, Salomão, pede o que tu quiseres que eu te darei. E Salomão,
ele não pediu nada mais do que a sabedoria para Deus. E Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria. Em outras palavras, eu quero que o Senhor me encha também de sabedoria, como tu encheu o meu pai Davi. Que tu me dê sabedoria, porque eu quero saber conduzir este povo. Eu quero saber administrar. Eu quero fazer um trabalho de excelência para o Senhor. Eu tenho uma obra a fazer. Eu tenho uma construção de um templo que é consagrado ao Senhor, que vai ser edificado ao teu nome. Eu preciso da tua sabedoria. O Senhor disse para Salomão: pediste muito bem, meu Senhor. E porque tu me pediste sabedoria, eu te darei sabedoria. Mas saiba de uma coisa, Salomão, eu vou acrescentar tudo mais na tua vida. Porque tu não pediste a destruição dos teus inimigos. Porque tu não pediste bens. Porque tu não pediste tesouro. Porque tu não pediste coisas materiais. Eu te darei sabedoria, mas eu vou acrescentar tudo mais na tua vida. E a melhor coisa que nós podemos fazer, irmão, é estar no centro da vontade de Deus. Porque quando se está no centro da vontade de Deus, Deus garante a vitória. Quando está no centro da vontade de Deus, Deus realiza seus sonhos. Quando se está no centro da vontade de Deus, Deus ele dá o desejo do coração do homem, porque ele diz: agrada-te do Senhor, que ele satisfará o desejo do teu coração. Diz a palavra de Deus, irmão, que Salomão constrói um templo. Templo magnífico, cheio de esplendor. Um templo como nunca tinha havido. Diz a palavra de Deus que a arca retorna ao lugar certo e volta lá para dentro do templo. E diz a palavra de Deus, irmão, que o povo começa a fazer as coisas tudo direitinho. O povo era acostumado a oferecer sacrifício ao Senhor, as suas ofertas ao Senhor, cuidar dos utensílios da casa de Deus, fazer aquilo que era correto aos olhos de Deus. Eles tinham o maior prazer de sentir a presença de Deus. Eles tinham o maior prazer de estar oferecendo sacrifício ao Senhor. Eles tinham o maior prazer de fazer as suas ofertas, as suas oferendas ao Senhor. E foi assim que houve, irmão, quando se foi construído aquele templo. Mas diz a palavra de Deus, irmão, que o tempo foi passando. O tempo foi passando. E Deus foi enchendo aquele povo de bens. Aquele povo foi crescendo. Aquele povo foi prosperando. Aquele povo foi, a cada dia, irmão, de passo largo na presença de Deus. Deus honrando, Deus abençoando. Mas aí aquele povo começou a se afastar de Deus. Aquele povo começou a virar as costas para Deus. Aquele povo começou a se esquecer de Deus. Aquele povo começou a passar, se preocupar mais com as suas coisas, com os seus bens materiais, com as coisas que ele recebeu, do que com o próprio Deus. Aquele povo começou a se preocupar mais com seus afazeres do que com os afazeres de Deus. E começou a se esquecer do Senhor. E Deus se entristeceu. A sua presença, por mais magnificante que fosse aquele templo, por mais lindo que fosse aquele templo, a sua presença se foi. A presença de Deus já não havia mais no meio do povo de Deus. E diz a palavra de Deus, irmão, que por isso, pela rebeldia daquele povo, pela dureza de coração daquele povo, Deus permitiu que os babilônicos viessem e saqueasse toda a sua cidade. E diz a palavra de Deus que os palácios foram destruídos. E uma das coisas que Deus permitiu que fosse destruído foi o templo de Salomão. Aquele templo foi destruído. Os utensílios, as coisas de valores foram tudo saqueadas. Porque Deus permitiu.
E o que é que nós aprendemos com isso, irmão? O que é que nós tiramos como lição? Irmão, é de fundamental importância que nós venhamos compreender que o maior desejo de Deus é nos abençoar. Aleluia. O maior desejo de Deus é nos ver bem. Deus nunca quer ver a nossa destruição. Deus nunca quer ver nós sermos entregues ao inimigo, irmão. Jamais. Mas uma coisa nós sabemos, que ai daquele que se esquece de Deus. Ai daqueles que viram as costas para Deus. Ai daqueles, irmão, que levam as coisas de Deus relaxadamente. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O povo estava desse jeito. Haviam profanado as coisas de Deus. Já não tinham mais cuidado com as coisas do Senhor. Se preocupava mais com o seu bem-estar do que com o bem-estar das coisas de Deus. E diz a palavra de Deus que aquele tempo foi a ruína. Os bens foram saqueados. As mulheres, as crianças, os jovens, os idosos. Alguns dos remanescentes que se salvaram e foram aprisionados em Babilônia. Alguns, a maioria foram mortos, foram destruídos. Alguns que escaparam foram prisioneiros para Babilônia, o reinado de Nabucodonosor. E diz a palavra de Deus, irmão, que com o tempo o Senhor usa o profeta Ageu, perdão. Com o tempo o Senhor usa o profeta Ageu, dando uma palavra. Dando uma palavra, irmão. Diz a palavra de Deus que o Senhor usa o profeta e diz, olha, assim diz o Senhor está dizendo para o seu povo, vocês que estão aprisionados aqui em Babilônia, que vocês retornarão a Jerusalém e vocês reconstituirão o templo novamente e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor usa o profeta para liberar esta palavra. O povo ainda aprisionado em Babilônia. O profeta diz, vocês voltarão. E o templo será reedificado novamente. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz a palavra de Deus que o povo, irmão, o povo foi retornando a Jerusalém. Diz a palavra de Deus que Jerusalém ela foi reconstruída. Diz a palavra de Deus que eles começaram a reconstruir o templo do Senhor. E para mim não me estender muito, porque eu quero chegar hoje no propósito, no objetivo maior que Deus quer para mim e para você aqui nesta noite. Porque nós temos algo de mais valor ainda do que lá naquele tempo. Diz a palavra de Deus, irmão, que eles reconstruíram aquele templo. Levou tempo. Cerca de 70 anos a construir aquele templo. Reconstruíram. Não ficou igual o templo de Salomão, com toda a magnitude. Mas reconstruíram. A glória de Deus se fez presente novamente naquele tempo. Os cultos ao Senhor foi restabelecido novamente. Aquele povo começou a buscar Deus novamente. Aquele povo começou a ser zeloso novamente com as coisas de Deus. E quando nós somos zelosos com as coisas do Senhor, quando nós nos preocupamos com as coisas do Senhor, é impossível que Deus ele não honre, irmão. É impossível que Deus não abençoe. Porque o que tu faz, o que eu faço para as coisas de Deus, a obra do Senhor, irmão, Deus não se esquece. São sementes que são lançadas. Deus nunca vai se esquecer. E aquele povo começou a ser abençoado. Mas aí, irmão, a
Passa-se o tempo, o povo começa a se perverter novamente. O povo de coração duro. O povo de dura servidão, irmão. O povo começa a se revoltar de novo. Virar as costas para Deus, fazer as coisas que vinha a teia, fazer as coisas do seu jeito. E quando a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente quer levar as coisas empurrando com a barriga, achando que está tudo bem, e quando Deus está dizendo que não vai nada bem, que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa se arrepender. Quando nós não fazemos isso, irmão, nós ficamos só no engano, na mentira, vivendo de aparência. E nós não podemos viver uma vida de aparência, irmão. Nós temos que ser o que realmente Deus quer que nós venhamos ser. Porque nós somos propriedade dele. Diz a palavra de Deus que aquele povo começou a se esquecer de Deus novamente. Aí vem, irmão, aí vem Jesus. Aí Jesus vem. Quando Jesus veio, aquele templo está ainda edificado, mas o povo havia se esquecido de Deus novamente. Jesus passa em frente daquele templo cerca de 60 anos, 70 anos depois de Cristo. Antes de Cristo, perdão. Diz a palavra de Deus, irmão, que aquele povo edificou aquele templo 70 anos antes de Cristo, 60. Mas aí de repente se apresenta Jesus. Passa-se o tempo, se apresenta Jesus. Jesus passa em frente daquele templo, aí o que é que Jesus diz? Jesus disse, olha, falando aos seus discípulos ali, ele diz, porém eu vos digo, vocês estão vendo aqui esse templo? Vocês estão vendo essa edificação? Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu quero dizer para vocês que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, que ele será destruído. Jesus deu essa profecia. Eu faço uma pergunta, irmão. Se cumpriu-se ou não? Claro que sim. A palavra de Jesus é uma ordem. Deus havia se indignado com aquele povo. Jesus disse, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque vai chegar, vai vir a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Vai chegar uma hora que eu não vou mais habitar em templo feito por mão de homem. Irmão, diz a palavra de Deus que aquele templo foi destruído. Sabe o que restou daquele templo? Sabe o que restou? Os muros das lamentações. É as ruínas do templo. Aquele muro lá que os judeus vão lá, passa dia e noite, orando, ali chorando, se lamentando, colocando as suas petições nas frestas lá daquele muro, dos tijolos. Lá em Jerusalém tem lá esta ruína deste muro, que é as ruínas do templo. É as ruínas do templo. Se você for pesquisar, você vai ver que foi só o que restou. Foi ruínas dos muros, que virou o muro das lamentações. Sabe por quê, irmão? Porque Deus havia dado uma promessa, o qual eu e você somos participantes dessa promessa. Deus havia dado uma promessa e disse, olha, vai chegar um momento que eu não vou mais habitar em templo feito por mão humana. Sabe por quê? Porque vocês vão ser o meu próprio templo. Porque eu vou habitar em vocês. Eu vou habitar dentro de vocês. Porque vocês é o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês são templo. Irmãos, quem é que não quer, irmão? Quem é que não quer ter um conforto? Quem é que não quer ter um templo belo, maravilhoso, feito por mão humana? Quem é que não quer? Todos nós queremos. Todos nós almejamos.
Por sinal, nós almejamos construir o nosso templo. Nós almejamos construir sim o nosso templo, irmão. E queremos sim conforto. Queremos um lugar mais espaçoso. Queremos um lugar mais habitável. Queremos um lugar mais confortável. Porque, é claro, irmão, isso é do homem mesmo. Mas o que é que Deus fala para mim, para você aqui nesta noite? Que tem algo mais precioso que Deus valoriza hoje, que é eu e você. Tem algo de mais precioso que Deus Ele tem, que é a minha vida e a sua. Hoje nós somos habitação de Deus. Claro que se não tiver eu e você aqui, não tem igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja é isso aqui, ó. Isso aqui, irmão, é uma estrutura feita por mão de homem. E por sinal, Deus não habita nisso aqui, não, ei. Deus não habita nisso aqui. Pastor, Deus não habita nisso aqui, não. Ele só está presente aqui porque está eu e você aqui, que somos o templo dele. A igreja do Senhor é você, é eu, irmão. Não é isso aqui. O que ele quis mostrar lá para aquele povo, irmão, que ele não estava preocupado com luxúria. Ele não estava preocupado, irmão, com a magnitude daquele templo. Ele não estava preocupado com o ouro. Ele não estava preocupado com a prata. Ele não estava preocupado com as pedras preciosas. Sabe por quê? Porque ele mesmo é o dono do ouro e da prata, irmão. Ele mesmo é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso de nada meu e nada seu. Nós que precisamos dele. Eu não preciso de nada meu. Por sinal, tudo que eu tenho, tudo que você tem, se nós formos analisar, irmão, pertence a ele. E por que às vezes a gente fica tão preocupado com o que a gente acha que tem, que não temos, porque tudo vem do Senhor, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em perder algo que não é nosso. Às vezes a pessoa se preocupa em perder algo que não é dele, sabe por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Sem ele nós não temos nada. E às vezes a gente se preocupa tanto em perder aquilo que nós não temos. De um pregador falando uma coisa linda. Ele viaja muito. Viajou vários países, 40 e tantos países ele já viajou. Eu assisti numa mensagem dele, ele dizendo, um dia chegou um irmão para mim e perguntou para mim, disse, pastor, o senhor não fica preocupado quando o senhor sai, que o senhor deixa toda a sua casa, deixa os seus filhos, deixa seu carro, deixa tudo e vem fazer essas viagens, o senhor não se preocupa? Ele olhou e disse, se preocupar por quê? Se os meus filhos não são meus, os meus filhos pertencem ao Senhor. Se preocupar com o quê? Com casa? Que esta casa não é minha. Eu estou aqui só de passagem. Eu sou só peregrino aqui nesta terra. E é verdade, irmão. E é verdade. Se preocupar com o quê, irmão? Descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais ele vai fazer na tua vida. Se preocupar com aquilo que não é teu, porque pertence ao Senhor, foi Ele que te deu. Se foi Ele que te deu, quem guarda é Ele. Se foi Ele que te deu, quem vela é Ele. Se foi Ele que te deu, quem cuida é Ele. Por sinal, nós temos algo de mais precioso hoje. E Deus tem algo de mais valoroso que as nossas vidas. E nós temos hoje a presença dEle na nossa vida. E às vezes a gente fica se preocupando com tantas coisas, enquanto nós temos que nos preocupar de estar na presença de Deus, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor. Sabe por quê? Hoje não precisa. Lá na época era preciso aquele grande templo lá para fazer os sacrifícios, para sacrificar. Tinha a presença da Arca da Aliança que representava o Senhor. Hoje não precisa mais. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus, ela não está mais representada através de uma arca, mas a presença de Deus está em mim e em você. Nós somos um tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo mediante a arca.
Mas hoje nós somos o próprio tabernáculo de Deus. O que é um tabernáculo? Um templo. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, irmão. O que permanece é o que vem de Deus. É o que vem do Senhor. E eu analisando esta passagem da Bíblia, quando se cumpriu que Jesus disse que não ficaria pedra sobre aquele templo, e se cumpriu, aquele templo foi destruído. Sabe quem foi que invadiu lá a cidade de Jerusalém? Os romanos. Os romanos invadiram a cidade, tocaram fogo na cidade, destruíram aquele templo que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Sabe por quê? Para que aquele templo desse lugar a mim e a você. Para que aquele templo desse lugar para mim e para você, irmão. Porque se não fosse isso, Deus não habitaria em nós. Qual seria o melhor, irmão? Presta atenção aqui para mim. Qual seria o melhor? Deus habitando dentro de um templo feito por mão humana ou habitando dentro do próprio homem? O que é que você acha? Que privilégio, né? Que eu e você temos, né? Que privilégio. Que hoje, irmão, Ele habita em mim e você. Nós somos o próprio templo. O sinal não existe. Mais uma vez eu falo, não existe igreja se não tiver eu e você. E a igreja somos nós. A igreja é isso aqui, irmão. É nós reunidos. Isso que é a igreja do Senhor. Não é isso aqui. Quando nós saímos daqui e ficar só isso aqui não é mais igreja. Porque a igreja é você e eu. Não anulando, irmão. Não estou querendo anular. Porque, por sinal, o que mais nós queremos é construir um templo, sim. Mas uma coisa eu peço para Deus, irmão. Presta atenção aqui, ó. Uma coisa eu peço para Deus. Eu tenho pedido muito para Deus. Eu digo, Senhor, que nós não venhamos perder a simplicidade do Evangelho. Que nós não venhamos se esquecer de Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra a porta para nós construir um templo lindo para o Senhor, mas que nós não venhamos perder a essência da palavra de Deus. Como muitos, que Deus começa a abençoar, porque sempre foi assim, irmão. O templo de Salomão foi assim, a reedificação do templo foi assim. O povo começou muito bem, mas foram se esquecendo de Deus. Que eu e você não venhamos se esquecer do Senhor nunca. Que jamais nós venhamos se esquecer da onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde nós estamos indo. Opa! Da onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde nós estamos indo. Porque o crente tem que saber, irmão. É o que o homem mais se questiona: quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. É assim que as pessoas se perguntam: quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. É simples, a Bíblia tem resposta para tudo. São perguntas que o homem se faz que tem resposta dentro da Bíblia. O que é que você é? O que é que eu sou? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança de Deus não é essa aparência aqui, irmão. Não é essa aparência aqui. A imagem e semelhança de Deus, sabe o que é? É o que está no interior, o nosso espírito. Porque Deus é o quê? Deus é o quê? Espírito. Deus não é matéria. Deus é espírito. E Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O que foi que Ele disse? Façamos um homem espiritual. O homem é espiritual. Por isso o material nunca pode agradar a Deus. A carne nunca pode agradar a Deus. O homem natural nunca pode agradar a Deus. Mas o que está dentro de você, a essência de Deus que está dentro de você, que está dentro de mim, pode agradar ao Senhor. Nós somos, diga eu sou, a imagem e semelhança de Deus. Então logo eu sou espiritual. Quem eu sou, já sei. Da onde eu vim? Da onde você veio?
do pó da terra. Quem foi que lhe fez? Ou você veio do macaco? Hã? Agora é engraçado, irmão. Olha a contradição. Alguns dizem, né, a ciência quer dizer que o homem veio do macaco. Olha que contradição, irmão. Olha que coisa louca. Chama uma pessoa de macaco aí fora para tu ver se tu não tem um processo nas costas. Mas não diz que o homem veio do macaco? Hã? Não é verdade? Mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que nós viemos do pó da terra e por pó nós vamos voltar. E depois o Espírito retorna a Deus que o deu. O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Nós viemos do pó da terra. Deus nos fez, aí depois Ele, soprou o fôlego de vida sobre nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós viemos da onde? De Deus. Ele que nos fez do pó da terra. Para onde é que nós vamos? Aí quem decide é o homem. Essa viagem aí só o homem pode decidir. Nem Deus pode interferir nessa viagem aí. Hã? Deus pode interferir, irmão, nessa viagem do homem? Porque quem decide, quem escolhe é o homem. Para onde é que ele quer ir? Só tem dois destinos. Só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. Um é o caminho que leva aos céus, o outro é o caminho que leva ao inferno. Um é o caminho estreito, a porta bem apertadinha, mas o outro é o caminho espaçoso e a porta é larga. E são muitos que entram por ela. Mas eu louvo a Deus que eu e você, nós sabemos para onde é que nós vamos. Para onde é que nós vamos, igreja? Para onde é que nós vamos? Diga para o céu. E se você não sabe, fique sabendo. Viu? Se você não sabe, fique sabendo que o nosso destino é o céu, porque senão não teria sentido nós estarmos aqui. Não é verdade? Então quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Da onde tu veio? Do pó da terra. Quem foi que te fez? Deus. E para onde é que você vai? O céu. É isso. Sabe por quê? Porque hoje habita em nós o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, eu vou terminar essa mensagem agora, mas eu tive uma experiência muito grande. Há muitos anos atrás, irmão, eu tive uma experiência tremenda mesmo com Deus. Porque, irmão, nessa experiência, eu entrei assim numa dimensão espiritual, como que eu estivesse sobrevoando a cidade. Como fosse uma espécie tipo de um avião, mas eu sobrevoando espiritualmente ali, sobrevoando a cidade. E na hora, irmão, que eu estava sobrevoando, eu via, era à noite, né? Eu via aquelas luzes acesas daquelas casas que estavam com as suas luzes acesas. Eu via aquelas luzes nitidamente. Mas alguns pontos, irmão, era só escuridão. E Deus começou a falar comigo. E Deus começou a falar ali comigo, irmão, naquela experiência. Ele dizia, tu tá vendo ali, ó? É assim que vai ser o dia do arrebatamento. Aqueles que estiver com as suas lâmpadas acesas, aqueles que estiver com a sua luz acesa, por isso que o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E Jesus falou para os seus discípulos, ele disse, vocês são a luz do mundo. Irmãos, quando de repente Deus começava a falar para mim, ele disse, só vai subir aqueles que estiver com a sua lâmpada acesa. Porque quem tem a lâmpada acesa é quem tem o meu Espírito, quem é templo do Senhor. Porque quem é que ilumina nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que ilumina. Porque hoje nós somos a habitação dele. E quando Jesus voltar, sabe o que é que ele vai extrair daqui desta terra, irmão?
Ele vai extrair o seu espírito. Quem tiver o Espírito de Deus vai ser extraído junto, porque quem vai ser tirado desta terra vai ser o Espírito de Deus, irmão. E quem tiver com o Espírito de Deus, ele vai retirar, ele vai arrebatar e vai levar para ele. É assim que vai acontecer. É dessa maneira. Então valorize o que você tem. Valorize o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Comece a levar uma vida de compromisso com Deus. Comece a levar uma vida de intimidade com Deus. Comece a levar uma vida, irmão, de agrado ao Senhor, agradando a Deus, fazendo o que é reto aos seus olhos. Porque foi assim que Jesus disse que nós seríamos o templo dele. E quando nós fazemos a vontade dele, certamente ele nos abençoa. Vamos orar? Vocês entenderam esta mensagem? Compreenderam? Que nós somos hoje o templo do Senhor? Por sinal, tem um monte de templo bonito aí, irmão. Hoje tem até um templo intitulado como o Templo de Salomão, né? Aqui no nosso país. Tenho nada contra. Inclusive, quando eu viajar para aquela banda, eu quero